Fala galerinha do YouTube, professor André Rodrigues na área para mais uma aula. Nossa viagem de hoje será para o Brasil no início do século XX, onde estudaremos o coronelismo. Eu tenho que te falar uma coisa muito importante. Cara, fala sério. O que você está esperando para se inscrever no canal? Já deixa o like aí embaixo, ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo e compartilha com geral. Tô de olho, hein? Agora sim, vamos pro vídeo. O coronelismo é um fenômeno eleitoral da Primeira República, onde os grandes proprietários rurais do Brasil, chamados de coronéis, influenciavam seus funcionários a votarem nos candidatos ligados às oligarquias que controlavam o poder estadual. É fundamental para qualquer prova que vocês saibam que o coronelismo acontecia nos municípios rurais, onde se concentrava a maior parte da população brasileira. Para José Murilo de Carvalho, não existiu coronelismo no meio urbano. As áreas rurais do Brasil no início do século XX eram caracterizadas por enorme miséria, e isso justifica a enorme dependência que os pobres tinham do coronel. Os coronéis obtinham os votos através dos benefícios que proporcionava ao município, a diversos tipos de ajuda pessoal e até mesmo por meio de ameaças ou violência. Levanta! 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 Não encosta aqui também! Você também leva! Cai bastante em prova o nome que se dá a essa obtenção de votos. É preciso ter em mente que esse controle que os coronéis exerciam sobre seus subordinados ficou conhecido como curral eleitoral. Esse é um termo que faz referência aos eleitores submissos ao coronel, isto é, eleitores que votavam sempre nos candidatos indicados pelos coronéis, em geral, através de troca de benefícios, violência ou favores. Os eleitores eram obrigados a votar sempre nos candidatos indicados pelos coronéis. E tal voto ficou conhecido como voto de cabresto. O que seria esse cabresto? Cabresto é uma espécie de arreio feito de corda ou de couro, que uma vez colocado na cabeça do animal, permite que ele seja sempre facilmente guiado. Por analogia, a expressão voto de cabresto era a prática de controle do eleitor pelo coronel mediante tanto a concessão de favores ou a intimidação. Tu vai me matar! Sai daqui! Sai, Lazarento! Cachorro, morra! Socorro! Você deve estar se perguntando, André, quer dizer que o trabalhador rural era um burro? Ai, que burro, dá zero pra ele. Claro que não. O voto de cabresto, em muitos casos, não era uma imposição do coronel, mas uma vontade legítima do eleitor de utilizar o seu voto de maneira que lhe proporcionasse algum benefício. Todo voto tem um interesse. Como o Estado pouco fazia por esses homens, votar na pessoa indicada pelo coronel, que muitas das vezes lhe beneficiava no lugar do Estado, não era uma idiotice, mas uma ação de gratidão, um ato de fidelidade, uma reciprocidade afetiva. Na Primeira República, o Estado era muito mais omisso do que é hoje. Por isso, os coronéis eram praticamente a única referência de poder, segurança e assistência dessa população local. Meu amigo Tchotchoca, que morava em um município rural na Bahia em 1924, dizia: meu padrinho, o Coronel Pelegrino, me dá tudo o que eu preciso e mais um pouco. Por isso, eu vou dar tudo para ele, inclusive o meu voto. Vocês devem estar se perguntando se era possível o coronel ser enganado. Por exemplo, como eu disse há pouco tempo, eu tenho um amigo chamado Tchotchoca, um trabalhador rural, gente fina, mas que acabou ficando bolado com o coronel Pelegrino. Ele disse para o coronel que ia votar no candidato Cebola, que o coronel mandou. Mas na hora H, ele planejava votar no coronel Justino. Adivinha o que aconteceu? Ele se ferrou, é óbvio. Não teve como enganar o coronel. Os coronéis se beneficiavam do voto aberto, o que lhes permitia o pleno controle sobre os eleitores no momento da eleição. Na hora do voto, Tchotchoca teve que falar em alto e bom som em quem iria votar. E o coronel, sabendo disso, pois a Constituição de 1891 estabelecia isso, tinha posto um jagunço ultra mega bolado, olhando para ele, com cara de poucos amigos, esperando que ele falasse que estava votando no candidato Cebola. Se porventura ele tivesse dito Justino, ele, Tchotchoca, entraria na porrada. Tchotchoca, meu querido amigo, quase se ferrou ao cogitar enganar o coronel. Eu ainda tentei perguntar para ele, pô parceria, como foi lá na eleição? Sabe o que ele me disse? Ele me citou um verso de um poeta brasileiro que ele se amarrava na época, chamado Augusto dos Anjos, que dizia o seguinte: a mão que afaga é a mesma que apedreja.
Bem, eu não entendi nada na época, tá? Mas quando eu cheguei em casa, a ficha caiu. Eu entendi que esse verso descreve com precisão o período em que o sertão foi dominado, ao mesmo tempo, pela ajuda e a violência dos coronéis. Eu tenho que afirmar, Tchotchoca é um gênio. Esse voto obtido pelo coronel saía dos municípios, elegia governadores de um grupo oligárquico estadual e chegava à presidência da República, elegendo normalmente um paulista ou um mineiro. O coronelismo, ao assegurar com votos a vitória eleitoral dos representantes oligárquicos, foi fundamental para o domínio político das oligarquias dominantes, São Paulo e Minas Gerais. O objetivo do coronelismo é a preservação do poder político nas mãos dessas oligarquias dominantes. O coronelismo ele foi o sustentáculo da política dos governadores e da política do café com leite. Mas, professor, aos eleitores não restaria alternativa se não aceitar os candidatos escolhidos pelos coronéis? Em alguns casos, ocorreram resistências. Até poderia acontecer, mas era muito, mas muito raro, pois os coronéis vinculados às oligarquias dominantes fraudavam as eleições de inúmeras maneiras, roubando as urnas, falsificando títulos de eleitor, até mesmo destruindo atas e documentos eleitorais. Na verdade, durante a Primeira República havia uma ilusão eleitoral, em virtude das eleições estarem sempre definidas, desde a formação da chapa da situação. Mas, professor, não tinha como evitar essas fraudes? Não. A ausência de fiscalizações federais, em virtude da enorme autonomia política local existente, dificultava qualquer ação que impedisse as roubalheiras. A Justiça Eleitoral Brasileira só foi criada em um período posterior, em 1932. Você deve estar se perguntando então, mas o coronelismo, ele existe até os dias de hoje? Não. Para José Murilo de Carvalho, o coronelismo terminou a partir de 1930. Os efeitos da crise do café ocorrida em 1929 reduziu o poder econômico das oligarquias. E Vargas, que assumiu o poder com a Revolução de 30, foi responsável pelo estabelecimento do voto secreto, o que fragilizou o controle dos coronéis sobre seus subordinados. Mas a partir de agora, o coronel não poderia mais ter certeza se o subordinado dele votaria ou não em quem ele mandou. Então, acabou o coronelismo. Aí então você deve estar se perguntando, mas professor, acabou qualquer tipo de mutreta? Não. Eu não disse isso em momento nenhum. Atualmente, temos o voto secreto, e isso impede a existência do coronelismo, mas ainda é perceptível a existência de inúmeras manipulações, o que a historiografia chama de clientelismo. Clientelismo são concessões de benefícios públicos em troca de voto. Para José Murilo de Carvalho, atualmente, as relações clientelistas não se manifestam mais através dos coronéis. Ela ocorre entre políticos e setores pobres da população. Meu amigo Tchotchoca, hoje, um político famoso dá um Danone para Dona Zeferina, deixa ela feliz, ele vira um Mr. Tchotchoca para ela e toda a sua família votam nele. Então é isso, galera. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado muito dessa aula. E não esquece, as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Lá eu tenho postado várias dicas, curiosidades, enquetes e muito mais. Você não vai ficar de fora dessa, né? Um grande beijo, até a próxima aula. Fui!